Canal 24 Horas, registrando a história de Brusque e de algumas personalidades que fazem parte dessa história, dessa nossa amada, querida Brusque Imortal, né? Ana Maria, professora, né? E é uma história brilhante de uma professora que, em 2008, teve uma surpresa na sua vida, né? Biologia faz parte da história dela também, mas tudo começou no ano de 1900 e quando essa vocação para ter aula, como é que foi esse começo e por que biologia? 78. 78, você vê, 78 eu já tinha 2 anos de casamento, você vê que nós estamos ficando velho, né? Mas é legal porque a gente está vivendo a vida, né? Ana Maria, tudo começou em 1978, por que biologia? Bom, na realidade, quando eu fiz a prova do vestibular, a gente podia escolher duas profissões, né? Então, eu optei por engenharia e a segunda opção foi matemática. A engenharia não deu certo, não fui aprovada, mas em matemática, sim. Mas, na época, não tinha o curso específico de matemática, era ciências. E, a partir daí, houve assim, uma certa paixão e eu tinha que decidir, depois de 2 anos e meio, e a opção foi biologia. Comecei a trabalhar no Honório Miranda, como substituta. Depois, passei no concurso do Estado, em 1980, 81 assumi. E, até hoje, então, eu faço parte do quadro efetivo, né, da escola pública. Atualmente, estou no Feliciano Pires. Você passou pelo Cônsul também, né? Eu passei pelo Cônsul, passei pelo Senai. Então, assim, são quase 40 anos de experiência, né? Quando a gente fala em experiência, achei muito interessante um vocabulário que teve. O que é experiência? Experiência é quando você dá a cara para bater, né? Só tem experiência quando você se expõe. Isso aqui, para mim, está sendo uma experiência. Com os meus alunos, eu sei me expor. Aqui é uma nova experiência. A gente, quando não conhece assim, um negócio, a gente fica meio assim, né? Com certeza. É natural, né? A partir desse momento, eu já vou ter uma experiência, ou positiva ou negativa, mas é uma experiência que a gente acaba aprendendo quando se expõe, né? Antes da gente dar sequência, a minha cabeça começa a trabalhar, né? E como eu sempre falo, as nossas entrevistas nunca é combinada. Eu detesto combinar entrevista. Aliás, eu nunca fiz e nunca vou fazer entrevista, seja com quem for, né? Se a pessoa fala assim, eu quero falar... Não, comigo não, né? Eu não gosto dessas coisas. Sabe por que eu estou tocando esse assunto? Porque a gente tem exemplos no mundo, né? E a gente está vendo no Brasil hoje, eu fiquei muito triste hoje. A gente está vivendo uma guerrilha no Brasil muito triste, muito cruel, amarga, doída. Me emocionei hoje porque, mais uma vez, Rio de Janeiro, mas não é o Rio de Janeiro, é o Brasil, né? A gente tem que ser exemplo para todos nós, para a nossa geração, que está essa nova geração. Eu já tenho 2 netas, 1 neto, e eu fico preocupado porque está todo mundo fugindo do Brasil, né? E eu fico triste porque todo mundo fala da educação, mas é a essência da educação, né? O governo federal ele não entendeu ainda que, se nós queremos um país melhor, é tão simples, invista em educação. Está aí exemplos de Coreia, está aí exemplos pelo mundo afora, né? Você, daqui a pouco, vai falar essa tua experiência no Canadá. Pouca gente sabe também, em 79 eu tive uma opção de ir morar no Canadá, eu e a dona Mônica, a gente tinha 1 ano de casamento. E estou falando isso por quê? Porque tinha opções de ir. Eu falei, não, e aí questão de família, não, vamos ficar, né? Não tinha essa vocação ou esse pensamento de ir embora. Mas por que eu estou tocando nisso? Porque você, como educadora, e você que já viajou, depois nós vamos falar do Canadá, vamos falar de Portugal e tal, a gente vê que o mundo todo entende e busca, exemplo de Coreias, etc. e tal, que mudaram a sistemática de uma nação através da educação e pela educação. É muito triste ver a falta de investimentos na própria educação e nos profissionais que são balizados para isso, né? Eu me lembro da minha primeira professora, da minha segunda, do meu professor. Você com certeza se lembra disso. E quantos da nossa geração jamais vamos esquecer daquelas pessoas que tinham vocação para ser professor também. Não é qualquer um que é professor ou professor. Hoje, a gente sabe que no mercado tem muita gente que é um bom repórter, um bom jornalista, né, um bom médico, mas nem todo mundo tem vocação para isso. Isso que eu quero dizer. Então, eu queria que você falasse, antes da gente prosseguir, essa tua experiência como educadora e como você vê hoje o Brasil. Bem, sempre se fala que a educação é ruim, que não tem oportunidades. No entanto, eu vejo assim, oportunidades muitas vezes existem. Existe a vontade de agarrar essas oportunidades.
Porque ser professor é não ter final de semana, é não ter, muitas vezes, um status social, enquanto que teus colegas desfrutam de todos esses finais de semana. Mas, ao mesmo tempo, ele é compensador. Porque quando as pessoas te encontram na rua, oi, professora, né? Eu não tenho nome, eu sou professora, enquanto que qualquer outra profissão, as pessoas não se dirigem, oi, médico, não existe isso, né? Máximo é oi, doutor, mas, enfim, quando mais o professor, não, o professor é reconhecido, mesmo que você não os reconheça, eles vêm até, né? Ah, eu fui professora, você foi minha professora, e assim por diante. Então, como é que eu vou te dizer? Essa alegria a gente tem, ou essa recompensa a gente tem, não sendo financeira, mas muitas vezes sendo reconhecido, né? Como deixando um marco na vida desses alunos. E quantas marcas para tantas pessoas, né? Nos dias de hoje, sempre, né? Essa é uma vocação, por isso que eu falei da vocação. Mas em 2008, você teve um choque na sua vida, né? Queria que você falasse desse momento que mexeu com a tua vida e que abriu também novos caminhos, né? Exato. Em 2008, então, eu adoeci e tive que fazer todo o tratamento para tratar, né? Quando encerrou esse tratamento, às vezes eu acordava e dizia assim, agora, o que eu vou fazer? Né? Algumas decisões tinham que ser tomadas. Primeiro, eu diminui minha carga horária de trabalho, que o professor trabalha muito, né? Tem que ser uma opção, trabalhar menos. E aí eu resolvi investir no mestrado, que foi sempre um sonho, mas a vida é corrida, né? Então, a oportunidade de fazer, eu fiz a prova, eu passei e fui bolsista. Quando eu acabei o mestrado, eu fui convidada para, Ciências Naturais e Matemática, que foi a minha especialização. Então, eu fui convidada para uma expedição científica no Canadá, né, pela Universidade de Montreal. Fomos um grupo de 15 do Brasil, onde as nossas aulas na universidade aconteciam assim, não num espaço de 4 paredes. As nossas aulas eram na rua, né? Com professores de geografia, de política, biólogos, até dentistas, né? Então, era uma equipe interdisciplinar, cada um falando um pouquinho, né? Contribuindo com as suas experiências. E foi muito gratificante. A partir daí, então, novas oportunidades surgiram, né? Que foi o convite para participar da RIEC, a Rede Internacional de Escolas Criativas, que existe no Brasil desde 2012. Essa RIEC, essa escola, abriu oportunidades de ter um curso patrocinado pelo MEC entre 2013 e 2015 na FURB, onde só eram contemplados os professores da rede municipal. No entanto, como a gente fazia parte do grupo, fomos convidados, 4 professores estaduais. Uma fui eu, de Brusque, né? E aí nós tínhamos como compromisso divulgar, a gente chama isso na rede de polinização. Então, o que eu aprendi, como é que eu posso ajudar as outras pessoas a pensar diferente a educação, não apenas em 4 paredes, né? E aí eu participei do curso. Em 2013, nós fomos apresentar os nossos trabalhos em Girona, num congresso de ciências naturais, que ocorre de 4 em 4 anos. E agora, aí, final de 2015, a gente acabou o curso. E nessas aulas que nós tivemos no curso, nós tivemos uma disciplina que era o estudo da biodiversidade catarinense, um livro lançado pela doutora Lúcia Sevegrani, que já faleceu em botânica, doutora em botânica, e o doutor Edson Schroeder, né, que trabalha a Vygotsky. E nessas aulas, ela chamou atenção para o seguinte, que muitos municípios, em biodiversidade, sendo pequenos, têm pouca biodiversidade. E outros municípios grandes, com muita população, têm maior biodiversidade. E isso ficou na minha cabeça. E aí ela tinha sugerido assim, por que não descobrir a biodiversidade das aves da cidade de vocês? Isso passou 2 anos, né? No final de 2015, eu tinha uma turma que era muito serelepe, final do ano, prontos para encerrar o ano, né? Outubro já estão prontos para encerrar. Mas a vida não acaba ali. E como nós trabalhamos no início do ano em biodiversidade, eu pensei, vou lançar o desafio para eles. E foi o desafio. Onde
nós encontraríamos maior biodiversidade de aves na cidade de Brusque, nos bairros ou no centro da cidade. Qual era a tarefa deles? Gravar o som das aves entre 6 e 7 horas da manhã, durante um tempo de 1 a 5 minutos, ou 2 a 5 minutos, conforme eles quisessem, né? Por que entre 6 e 7 horas da manhã? Porque ainda é o período que a cidade está dormindo. Não temos muito trânsito. E o desafio foi lançado, e, por incrível que pareça, assim, nós tínhamos 5 alunos que apresentavam assim, um pouco de dificuldade, que tinha que ter um acompanhamento especial. Foram os alunos que mais abraçaram a causa, tá? Que primeiro trouxeram as gravações. Uma vez trazidas as gravações, o professor de informática nos ajudou criando pastas por bairros onde os alunos estavam vivendo, e aí encerrou o ano. 2016, nós retornamos. Como assim? Eu sou professora, eu não sou uma pesquisadora. Eu pedi, então, para um caçador, antigo caçador da cidade, que ele fizesse a classificação dessas aves, ouvisse. Então, foi todo um trabalho assim, tá, de pesquisa. Ele anotou. Quando nós retornamos, nós fizemos uma tabela com essas aves que nós encontramos em Brusque, e eles tinham que dar prosseguimento, ou seja, fazer pesquisa sobre essas aves. Nome científico, família, alimentação, onde encontramos no Brasil, onde encontramos no mundo. Eles teriam que fotografar essas aves, mas com preferência assim, de fotógrafos brusquenses, porque vocês, entrando no Wikiaves, tu vais encontrar todas as espécies e muitos fotógrafos brusquenses, que inclusive já fizeram trabalhos, né? Então, o desafio deles era buscar essas imagens na internet. Sempre ressaltando para eles assim, eu posso pegar qualquer coisa da internet, desde que eu tenha autor dessas obras, né? Isso é mais um desafio para eles. Muito bem. Algumas aves até professores fotografaram, que tinha em casa, né? Então, a gente tentou envolver o máximo. Fizemos essa primeira parte com o auxílio da professora de português. E aí pensamos, como é que nós vamos montar esse livro? Tinha que ter algum atrativo. Como referencial para as imagens, um livro foi publicado, A Educação para o Século XXI, de um pesquisador espanhol, onde ele colocava em cada capítulo imagens que dizia tudo sobre aquele capítulo. Por exemplo, em Bangladesh, não são os alunos que vão para a escola. Como tem muitas cheias, é a escola que vai até os alunos. Então, a imagem é um barco, as águas, mostrando o caminho que o professor tem que fazer para chegar até aquele aluno. Nova York é um circo, e assim por diante. E aí, eu tinha que falar um pouquinho sobre Brusque, meu projeto era sobre Brusque. Lancei o desafio para alunos do 9º ano, já não eram mais os pequenos, como é que eles iriam representar Brusque, o que eles veem de importante em Brusque. Eles tinham que fazer esse registro através de um desenho. E aí eles fizeram, né? Então, essas imagens a gente utilizou para o livro. O que eles representaram como importante? Alunos de 16 anos, por exemplo. Nós temos a Escola Feliciano Pires, foi o desenho que eles marcaram, ou seja, onde eles estão aprendendo alguma coisa. A van, que é o símbolo da cidade. A maternidade antiga, para quem não conhece, né, fica ali perto do Zoo Botânico, para eles é importante. A Ponte Estaiada. A FIP, o Ninho da Malha, aonde eles viam que tudo também estava relacionado com aves. Eles tiveram essa percepção que o nosso trabalho era as aves da cidade de Brusque. Bom, Ana Maria, eu fico impressionado até pelo esse toque, né, de você envolver essa juventude. Em outubro, realmente você tem razão, a molecada está ansiosa para acabar o ano, uma coisa que a gente tem que repensar um dia, os educadores lá de Brasília, do MEC, né, para, de repente, mudar o currículo escolar. Eu acho que tem que repensar, por que não dizer? Porque quando você fala que
você sai, você foi buscar uma alternativa fora, também obedecendo um critério fora da sala de aula, né? E realmente tem isso no mundo, né? A escola vai até os alunos, não os alunos vão na escola. A gente vê alunos aí andando aí 5, 10 quilômetros no interior do Brasil para ir para a escola, às vezes até 20 quilômetros, né? Não tem nem falta mobilidade para essas crianças. Então imagina o sacrifício, né, para eles estudarem. Agora, a pergunta que fica é essa. Eu vejo, eu sempre falo isso dentro da Unifeb, né? A Unifeb é uma referência nisso, né? Porque não é só a parte, né? Tem um envolvimento prático também, os laboratórios, né? E a cidade em si, quando você levou essas crianças para buscar isso, a própria cidade foi um grande laboratório para não só por essa experiência, mas para a vida deles também, né? Com certeza. Esses alunos, eles deram um resultado muito positivo. E assim, quando a gente, como você disse, a gente viaja, a gente começa a buscar novas alternativas, né? E muitas vezes você planeja, mas quando acorda você tem um insight, não, se eu fizer dessa forma vai ser um pouco melhor. Eu digo assim, o importante é envolvê-los. E assim, o nosso prazer foi exatamente de que alunos que tinham muita dificuldade assim, em comportamento, traziam os trabalhos para a coordenadora com professora, a senhora cuida, porque é da dona Ana. Então, eles têm um certo respeito e também assim, aquilo foi importante para eles. Marcou, né? Exato. Eu digo assim, bons mestres, eles deixam as suas pegadas. E era isso que eu quis deixar com esse trabalho, assim, as pegadas desses alunos. Então, no momento que ele escolheu fazer o desenho, no momento que ele escolheu, na hora de fazer, né, a pesquisa do próprio animal, a buscar as fotos de fotógrafos brusquenses, enfim, você está dando uma relevância, uma importância para essas pessoas. Eu acho que a nossa cidade ela tem que ressaltar essas pessoas que muitas vezes são anônimas, né? Como a pessoa que foi o Vendelino Imo, que fez a classificação das aves. São pessoas anônimas, mas que foram fundamentais para que esse processo acontecesse. Processo, né? Valorização do conhecimento, da vocação, né? E uma coisa que a cidade tem que repensar também, né? Valorizar os anônimos, sim, né? Porque eles fazem as diferenças, né? E fazer com o coração. A dona Mônica sempre fala para mim isso. Se for fazer, faz com o coração, senão não faz, né? Porque tudo aquilo que vem do coração, ele tem uma causa e um efeito, e ele continua, né? Por isso, quando a professora Ana fala para nós, olha, eu deixei pegadas, né? Mas, na verdade, é isso. O aluno tem que lembrar daquele ensinamento para ele ser um cidadão ou uma cidadã melhor. Na verdade, a educação é para isso, né? Para as pessoas terem um norte, um caminho, né? E valorizar aquele histórico que ele tem. Então, por isso que eu ressalto muito, e pouca gente sabe disso, até vou aproveitar para comentar isso também. Hoje, para vocês terem uma ideia, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, hoje um professor ele ganha igual um engenheiro, igual um médico, proporcionalmente, viu, gente? Então, vamos supor, eu tenho conhecimento lá na Inglaterra, um engenheiro ganha em média de 6 a 7 mil, no caso a moeda lá é Libra, né? Então, na Europa, o euro é 6. Então, se você multiplicar isso por 4,7, 4,6, que é uma libra, então vocês vão perceber que um professor na Inglaterra hoje de nível, né, não é universitário, né? Olha bem o que eu estou falando. Uma média, um professor no ensino médio ganha em torno de R$25 mil por mês, fora as outras considerações e reconhecimentos, né? Tratado realmente com muito respeito. E até, muitas vezes, ganhando mais que engenheiro e que médico. Na Alemanha, por exemplo, tem isso. Então, por que isso? Porque é realmente isso. Deixar pegadas para que os seus alunos, tanto o menino quanto a menina, tenham nortes, tenham caminhos para a sua vida, trilhar a sua vida, né? E buscar seus sonhos, né? Então, isso é uma coisa que, se Deus quiser, um dia nós vamos ter no Brasil, mas valorizando quem tem vocação para isso. Não é só para estudar ser professor, tem que ter vocação, como tem que ter vocação para todas as atividades. Bom, 2008, ela não falou, né? Realmente, quando você teve o câncer, machucou a tua vida, mas foi também um desafio, né? Você foi para o Canadá, tal. Mas tem uma história também aí recente em Portugal, né? Portugal entrou na tua vida. Eu queria que você falasse o que você foi fazer em Portugal. Bom, antes de chegar em Portugal, teve mais alguns caminhos pela frente. Em 2017, surgiu o Prêmio Professores do Brasil.
E aqui ele estava lá na sala dos professores. Nós temos ótimos trabalhos na escola. E eu dizia, gente, porque era mais voltado para a área da língua portuguesa, né? E eu dizia, professores, escrevam esse trabalho de vocês, é maravilhoso. Nada, nada. Na última semana eu pensei, sabe o quê? Eu vou escrever meu trabalho. Porque era agora ou nunca, era 2017, entendeu? E acabei escrevendo. Bom, no momento que eu fiz a inscrição, eu já comecei a ganhar. Ganhar o quê? 3 cursos, entendeu? 3 cursos de aperfeiçoamento. Um deles é o autoconhecimento, a autobiografia. O outro foi extrapolando as paredes, extrapolando a escola, né, as paredes da escola, ou seja, você vai ter que fazer uma educação na rua, na comunidade, na praça. E a outra é o ensino híbrido, ou seja, como você pode utilizar a informática nas salas de aula. E também assim, o grande objetivo do MEC é assim, não espere grandes investimentos para você, professor, realizar trabalhos. Você tem que fazer alguma coisa que seja da sua alçada, que você não dependa do diretor, você não depende de um governo do Estado para poder realizar alguma coisa. Mais ou menos o que nós acabamos fazendo, né? Aquilo que era da nossa alçada, fazer em sala de aula e não depender de recursos externos. Bom, e aí nós fomos contemplados, né? O nosso trabalho passou e eu tirei o destaque de 2º lugar no Prêmio Professores do Brasil estadual. Esse prêmio começou a abrir algumas portas. Então, como eu faço parte da rede internacional, nós somos convidados para apresentar o trabalho em Orleans, na 5ª Jornada Internacional de Escolas Criativas. Lá fomos para Orleans. Nisso surgiu a oportunidade de escrever esse projeto para a Conferência Internacional, o terceiro colóquio internacional de infância e juventude. Não é a minha área, mas a área de humanas, mas eles estavam querendo trabalhos em autonomia. E os nossos alunos, no momento que eles começam a realizar as pesquisas, a fazer as suas gravações, a fazer os seus desenhos, eles estão criando autonomia. E esse trabalho passou, né? Ele foi aprovado finalzinho, meados de dezembro. Aí foi um corre-corre para, enfim, conseguir autorização para poder viajar e fazer a inscrição. E aí nós apresentamos o trabalho em Portugal e tinha na nossa sala uma doutora, aliás, pós-doutora em psicologia, e ela gostou muito do trabalho. E eu ofereci o livro para ela, se ela aceitava como presente. Ela disse que sim. No final da tarde, ela me manda um e-mail dizendo que ela tinha gostado muito do livro, que esse livro seria referência em Portugal, na Universidade do Minho, na área de educação, porque lá também os professores, assim como aqui, não estão muito motivados para estudar. Né? Para estudar, não. Na realidade, assim, é para seguir a carreira. Que motivação! Então, é o mundo inteiro, tu vê que o professor parece que está perdendo o fôlego, não está querendo mais. Então, foi um dos, como é que eu vou dizer, pontos de referência para ela dar continuidade às aulas dela. E aí eu também levou para um terapeuta para conhecer essa história em Portugal. Então, assim, a gente começou a espalhar as sementinhas desse trabalho. Muitas vezes a gente pensa que morando numa cidade pequenininha, onde ninguém nos conhece, mas que a gente tem medo de apresentar, achando que o outro sempre faz melhor. E na minha caminhada também foi isso. O outro faz melhor. Não, eu fico na retaguarda. Então, dessa vez, eu encarei e deu certo. Como consequência, essa doutora me mandou um trabalho sobre uma formação continuada que aconteceu em Portugal, sobre sexualidade, ou seja, hoje em dia no Brasil não se pode falar em educação sexual, em sexualidade, mas é necessário sexo, a sexualidade ela está presente. Quando você abre a porta, você entra aqui, eu já estou te analisando, eu já estou vendo quem é você, e o aluno faz isso também. E a gente não pode falar mais. Então, lá foi feito um curso de formação continuada, onde ela me mandou todo o trabalho, né, feito pelo Ministério da Educação,
para que eu pudesse olhar, de repente, ter ideias e poder aplicar dentro daquilo que é possível da legalidade no Brasil. Quer dizer que, na verdade, a biologia ela foi para lá, foi para cá, passarinhos, envolvimento com a cidade, referência, em Portugal, veio até discussão para servir com uma direção para a sexualidade. Quer dizer, o negócio abriu, né? Exatamente, é isso. E em janeiro nós estivemos em Massaranduba, a cidade, eu mudou o prefeito, o secretário de Educação, ele nos convidou, então, para dar depoimentos para os professores de Massaranduba, né? Bacana. É a capital do arroz, Santa Catarina, né? Pertinho de Jaraguá do Sul, para quem não conhece, tão pertinho daqui. Ao mesmo tempo, o nome às vezes, Massaranduba, é pertinho de Jaraguá, né? Sim. Pertinho lá de Corupá, terra da banana, né? Corupá, para quem não sabe, né? Só tem banana lá. Um abraço ao pessoal de Corupá também. Mas é tudo isso um envolvimento, 40 anos de história, e que história, hein? E eu vou dizer assim, ó, o prefeito de lá e o secretário estão sendo corajosos, tá? Em implantar uma rede internacional de escolas, ou baseado nas escolas criativas. Então, toda uma preocupação com os professores, formação, claro, lá eles têm 200 professores. Aqui, nós temos quase 100 professores no Feliciano Pires, atualmente é outra história, mas é um começo, né? Legal. Professora Ana Maria, muita história, 40 anos, 78, né? Tudo valeu a pena? Tudo vale a pena? Tudo, se eu pudesse, começava de novo. Agora, lógico, né? Tem muitos erros que a gente comete, mas eu digo assim, ó, os professores, hoje em dia, eles precisavam ou precisam de apoio. E é isso, muitas vezes, que nós não fizemos. Eu digo, eu sou professora porque eu tive um diretor que acreditou em mim, que eu comecei com 19 anos, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha disciplina em sala de aula, o que eu tinha era conteúdo, né? Mas, se compararmos ao hoje em dia... Mas, assim, ó, ele deu a devida importância. Mesmo que você não saiba, você é importante para a instituição. E hoje, quer dizer assim, eu sou, graças a essa pessoa, e eu gosto até de dizer o nome, foi o seu Celso Vestrup, faz muito tempo, né, que ele já não está na educação, mas eu acho que esse reconhecimento, eu fui professora por causa dele. Professor, professora, uma história viva aqui, professora Ana Maria, 40 anos de história, começou em 78, Honório Miranda, cônsul, né? É isso, Honório cônsul, Senai, né? Uma história viva de vocação, ensinar, buscar ensinamentos para oportunizar caminhos para tantos jovens que estão aqui na cidade ou já estão fora da cidade, né? São uma história de 40 anos. Portanto, e o sonho continua, né? Porque, na verdade, nós estamos encerrando esse material aqui, essa entrevista, mas no sentido de fazer uma provocação, sim, né, justamente as pessoas que cuidam da nossa educação, da nossa cidade, e de todo mundo que está repercutindo essa entrevista pela internet, né, pelo nosso Facebook. Nossa internet, você pode ver o canal de televisão, é a internet TV para você, né, 24 horas, que é o canal 24horastv.com. Você pode acessar pelo seu site e também pelo nosso Facebook, TV Canal 24 Horas Brusque. Está na telinha também para você se localizar. Professora, o que você pode falar para os seus alunos aí nessa história dos 40 anos aí? O que você recomenda para eles aí? Bom, eu posso dizer assim que o meu caminho foi traçado por eles, né? O que eu sou hoje foi graças à contribuição de cada um, tá? Uns mais, outros menos, mas assim, ó, essa soma sou eu, Ana Maria. Então, tudo é assim, ó, em homenagem a eles, né? É eles que motivam essa caminhada. Então, muito obrigada por todos aqueles alunos que passaram pelas minhas mãos e que, se um dia eu errei, eu peço desculpas, mas que os frutos estão aí, né? E, principalmente, a turma que hoje está no 9º ano, que foi, né, os alunos que deram um impulso para essa carreira ou para esse projeto, que muitos não acreditaram. Uma mãe disse assim para mim, meu Deus, a minha filha disse que onde já se viu um desenhozinho desse dar certo? E deu certo, entendeu? Tudo dá certo quando tem uma direção, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. A moça que te trouxe aqui, que ligou para mim, qual é o nome dela? Nádia Vale, uma amiga minha. É isso, né? Faz tempo que você conhece ela? Muitos anos.
de Feliciano Pires. Então, assim, ó, a gente troca as figurinhas, entendeu? Ela, com a experiência na educação, Ana, vai, porque sempre aquela assim, ó, um medo de ir, né? Ela diz, não, nós vamos conseguir, nós vamos... então, eu agradeço muito a Nádia. Agradeço, por exemplo, a empresa que nos patrocinou, não, mas deu os funcionários para fazer a montagem do livro, que é da Gráfica Brusque, né, ali perto do Stoltenberg. Então, a gente agradece muito assim, ó, essa confiança e a disponibilidade que ele deixou dos seus funcionários para estarem criando, né, essas páginas que hoje estão no livro. Queria mandar um abraço para a Nádia, está aqui bem atrás, do lado do Júnior, que está fazendo essa filmagem, né? Um abraço ao Júnior também. E especialmente à professora Ana Maria e a todos os professores, né? Celso Vestrup e quantos professores nós temos aqui referência na nossa cidade, no nosso estado. A minha professora Maria José, do meu 2º ano primário, que me acompanha pelo nosso Facebook aqui, ela está lá firme, né? Ela mudou também a minha vida, né? E eu sei que o quanto é importante o professor na vida das nossas crianças, das minhas netas, do meu neto, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, né? Porque não tem outro caminho. A gente tem que ter valorização dos professores, professoras, não só por vocação que eles têm, mas através da busca do conhecimento, das informações, da troca de informações, para a gente ter um professor mais qualificado, uma professora mais qualificada, né? E a gente, com tristeza, a gente vê, ao longo dos anos, a degradação, né, dessa profissão tão importante para a gente dar caminhos para as crianças, novos momentos futuros, né, que a gente vê que os governos passam, mas eles continuam prometendo educação. Esse ano tem eleição, e pode ter certeza, vocês vão ver pela televisão, pela internet, pelos jornais, a palavra sempre assim, a palavra-chave. Vamos fazer educação, vamos melhorar a educação, vamos fazer educação, mas eles nunca fazem nada de fato, né? Infelizmente. É só palavras. Então está na hora também, se Deus quiser um dia, a gente ter nesse Brasil, nesse estado, nessa cidade, enfim, essa coisa de buscar através da educação e não só falar por falar, mas fazer a diferença, como muitos professores o fazem, pelo amor da profissão e pela vocação, né? Portanto, aqui fica o meu carinho, o meu abraço, o meu beijo à minha professora que mora no meu coração, na minha vida. Ela mudou a minha vida, Maria José Rubinho, né? É o nome dela. Ela vai ver essa reportagem. E fica aqui meu beijo estendido não só para ela, mas especialmente a Ana Maria, a Nádia, a todos aqueles que realmente têm e buscam fazer a diferença. Você vê que o agradecimento é pelos alunos, pelas alunas que mudaram a vida dela. E, na verdade, é ela que mudou a vida deles. Olha a humildade da professora. Portanto, fica aqui meu carinho, a minha amizade. E você saiu bem na reportagem. Você gostou da entrevista? Gostei, um pouquinho de pavor, mas tudo bem. É mais uma experiência de vida. Você viu? Né? Tá aqui. Então fica meu abraço a todos vocês pelo carinho, né, que nos dão uma grande audiência, mas, acima de tudo, o respeito por vocês. São matérias como essa, entrevistas como essa, para a gente buscar novos caminhos. Essa é a ideia. E se eu estou aqui no meio de comunicação há 30 anos, essa é a direção, da gente mudar e melhorar a vida das pessoas, respeitando todas as direções, todas as pessoas e, principalmente, os professores e professoras, para a gente melhorar o nosso país, que tanto precisa de ajuda. Um abraço a todos, obrigado pelo seu carinho. Canal 24 Horas, registrando um pouco da nossa história, um pouco da história da professora Ana Maria, um pouco, enfim, de todos nós, das nossas histórias. Grande abraço, daqui a pouco a gente volta.